Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Aqui vamos dar início à temporada 2025 para a série Respondendo Questões, que é o espaço nesse canal dedicado a esta interação mais direta entre você, meu amigo, minha amiga, que acompanha essas postagens, acompanha as postagens também feitas no Facebook, os textos, não é? Na comunidade de textos desse canal, que tem conversas comigo pelo WhatsApp. E claro, comenta esses vídeos que eu posto aqui. Essas conversas, essa troca, né? Muitas vezes com formulações de perguntas, elas são transformadas aqui nas notas desse vídeo, desses vídeos dessa sessão. Então, a minha ideia é que às segundas-feiras nós tenhamos esse espaço aqui para conversar e eu poder, né, responder a esses questionamentos. Os questionamentos são fundamentalmente sobre os tópicos que eu mais trato aqui, os ensinamentos de Sri Ramakrishna, o caminho do amor e da devoção a Deus, né? E claro, outras questões também que vão surgindo das buscas dos aspirantes espirituais, não é? Como isso se conecta com aquilo que eu estou passando, não é? As minhas próprias experiências como um ministro religioso ao longo do tempo, não é? E assim a gente vai conversando, tá bom? Eu vou ler aqui então as últimas questões que chegaram para mim. Eu havia pedido aos amigos que enviassem questões, algumas delas surgiram também nessas conversas que tem. E todos aqueles que quiserem participar assim, vendo as suas questões formuladas aqui nesse formato vídeo, podem comentar nesse próprio vídeo. Pode mandar para o e-mail marcelowallacepaiva@gmail.com. Pode entrar em contato comigo pelo Messenger, eu vejo menos, pelo Facebook e, claro, aqueles também que têm contato comigo no WhatsApp. Tá bom? Então vamos começar com as questões primeiras deste ano. Primeira questão é a seguinte. Um amigo perguntou: perdão a indiscrição, mas você era cristão ortodoxo e se tornou devoto de Ramakrishna? Como foi essa mudança e o que levou a mudar? Foi alguma experiência? Um forte abraço, ele manda. Um abraço para ele também. Como eu sempre digo, né, há pessoas que vão chegando, né, sempre, novas pessoas, e embora já tenha tratado desse assunto algumas vezes, né, é sempre uma oportunidade de renovar esse entendimento, e eu acho que faz sentido responder essas questões, até mesmo pelo espírito de Sri Ramakrishna, né? Nós vemos isso constantemente no Sri Ramakrishna Katanrita, que as perguntas muitas vezes se repetem, e Sri Ramakrishna sempre as responde, e nós de alguma maneira somos beneficiados por esse fluxo. Então, de fato, eu era um cristão ortodoxo, eu fui cristão ortodoxo de 2008 até 2018, um período de 10 anos. Em 2006, assim, meados para fim de 2006, eu já estava me interessando bastante pelo cristianismo oriental, né? Eu nasci numa família católica, fui um católico assim, praticante, tive primeira comunhão e tal, até os meus 15 anos. Então, um pouco antes de ser crismado, eu tive uma crise de fé e me desvinculei da prática católica, deixei de ir à missa, né? E deixei de me identificar como católico. Mas eu sempre fui uma pessoa muito, muito interessada pelo tema da espiritualidade, pelo tema da religiosidade. Sempre acreditei em Deus, sempre acreditei que eu sou uma alma, que eu tenho uma alma, né? Fui criado pensando, né? Tenho uma alma. E com o passar do tempo fui entendendo que eu sou uma alma, mas o ponto nunca fui um materialista, né? Mas um grande período da minha vida eu fui alguém que não estava com vontade de me vincular a nenhuma identidade religiosa, mas aquilo era uma questão de crise, não era uma convicção interior de que o certo era não ter um pertencimento. Então, em um dado momento ali, nesses anos, né, 2005, 2006, eu estava buscando me reconectar novamente com uma espiritualidade, uma religiosidade para chamar de minha, né?
E aí o primeiro caminho foi pensar em regressar ao cristianismo. Por quê? Porque nesse tempo em que eu passei ali da minha adolescência até já a vida adulta, né? Em 2006 eu já estava, né? Já era um homem casado e tudo mais, né? Já tinha minha própria casa, minha própria vida. Esse longo período, né? Entre a adolescência, pré-adolescência e a vida de adulto, eu li muito, eu procurei muito, eu busquei muito. E nesse caminho eu entrei em contato com muitos conhecimentos, né? Assim, intelectualmente falando, né? De literatura, de leitura, de religiões, dentre as quais conheci, por exemplo, os ensinamentos de Sri Ramakrishna, né? Lembro de ter lido a versão pequena, né? O Evangelho de Ramakrishna, de Swami Abhedananda. Lembro de ter lido O Sermão da Montanha segundo Vedanta, já falei aqui algumas vezes, né, de quão importante foi para mim essa leitura. Muitos livros budistas, né, outros livros hindus, livros do sufismo, né, muitas daquelas edições curtinhas da editora Dervish, né, eu lia bastante, procurava, tinha assim um interesse grande por essas coisas. Mas quando eu decidi que eu sentia falta de estar irmanado a alguma coisa, o que me veio à cabeça foi o cristianismo. Então o movimento inicial foi tentar retornar à Igreja Católica. Mas naquele momento ali da minha vida, eu estava querendo uma coisa um pouco mais conservadora, uma coisa um pouco mais antiga, uma coisa um pouco mais austera. E aí foi pela identificação da iconografia ortodoxa que eu acabei me interessando pela ideia de um cristianismo que não fosse nem o catolicismo romano nem o protestantismo. E até aquele momento, para mim, era uma novidade a existência da ortodoxia como teologia. Claro que eu sabia que existia, né? Mas então eu passei a comparar aspectos da teologia ortodoxa com a teologia católica. Eu definitivamente não ia ter identificação com o protestantismo, não é? Então eu acabei vendo, né, algum tipo de maior valor em elementos diferenciados da teologia ortodoxa para a teologia católica, sobretudo a questão do papado, né? Isso foi uma coisa que para mim chamou muita atenção na época, assim, para os católicos era importante, né, a figura do Papa como esse representante, chefe da igreja visível, né, o vigário de Cristo. E na igreja ortodoxa não havia essa ideia a respeito de um único bispo, representante, né, sucessor dos apóstolos, mas sim um colegiado e tudo mais. E foi esse ponto que para mim foi decisivo para eu dizer assim, eu acho que eu vou ser mais, vai ser mais fácil para mim me adaptar a conhecer essa forma, né, de religiosidade se eu seguir pelo caminho ortodoxo. Então eu acabei conhecendo as paróquias da igreja ortodoxa que existiam na cidade onde eu morava na época, no Rio de Janeiro. E em um dado momento ali em 2008, eu me integrei como um aspirante a ser batizado na igreja ortodoxa russa, né? Eu assim, simpatizei muito com o clérigo, né, com o pároco de uma igrejinha russa, né, lá no Rio de Janeiro, o presbítero Vassili Gelevan. Era uma comunidade muito pequenininha, assim, eu fui com a minha esposa e nós dois sentimos que ali era uma oportunidade de cultivar uma vida espiritual, porque era pequeno, então tinha acesso ao padre, e a gente sentiu que poderia ter um ambiente familiar ali. E transcorreu assim, eu fui recebido na teofania pelo calendário juliano, né? No dia 19 de janeiro do ano de 2009. E eu mergulhei de cabeça naquela experiência, né? Aquilo era para ser muito sério para mim. Era para ser muito intenso e acabou acontecendo que eu fui me integrando muito, muito vivamente à vida daquela paróquia, me tornei acólito, depois de algum tempo, né, leitor e tudo mais. Eu, né, participava muito dessas comunidades virtuais, falando sobre ortodoxia, falando sobre minha experiência. Tinha uma vida orante, assim, rígida, severa em casa. Era um praticante, assim, muito, muito determinado. Em um dado momento, então, o padre me solicitou
pensar na possibilidade da vida ministerial, de ser diácono da igreja. Eu aceitei, fui ordenado, né, subdiácono e depois diácono. E nesse processo todo eu fui assim crescendo, né, em responsabilidades. Aí me tornei um catequista. Conheci muitas pessoas, né, ajudei um bom número de pessoas a se interessarem, se integrarem na igreja. Traduzi um catecismo, né, catecismo do arcebispo Sotírios, da Igreja Grega do Canadá. Incentivei pessoas a criarem núcleos de oração em estados diversos do país. E, num dado momento, eu solicitei à igreja a criação de uma missão. Na época fui atendido, né, em razão do meu pedido de solicitação de trabalho exclusivamente, ok? Essa missão foi criada a despeito de uma grande falta de apoio, de interesse de qualquer outra pessoa. Mas essa missão foi criada e eu me tornei, então, assim, concretamente um missionário ortodoxo. E era tudo muito importante para a minha vida, não é? Só que aconteceu que nesse processo todo, nesse período todo de grande envolvimento com a igreja, eu também vi grandes problemas, não é? Na forma como as coisas eram conduzidas ali na igreja ortodoxa, e percebi que algumas coisas eram sistêmicas, né? Era um problema de toda a igreja, não era um problema só ali daquela realidade que eu vivia, que era um problema de uma falta de consciência mística, que era um problema de falta de real espiritualidade, que era um problema de falta de acreditar de que aquela ação religiosa era uma ação para Deus, uma oferta para Deus. Então eu tive uma percepção de que a igreja ela era uma coisa mais própria da cultura, uma coisa mais parecida assim com uma instituição humana mesmo, como uma empresa e tudo mais. E isso me levou a um desencantamento com a igreja e uma destituição da convicção de que existia nela um caráter místico, ok? Então, para mim, o vínculo, né, que eu tinha com Deus através da igreja, ele se perdeu. Então eu me desvinculei daquela conexão com a igreja, que era tão importante para mim, mas que por uma série de razões se mostrou não ser mais verdade. Para mim, ou é 100% ou é nada nesse tipo de coisa. Não é? Não tem assim 85%, 65%, 35%. Eu vi muita gente, né, com 12% de alguma convicção ou com 0,3%, mas completamente engajado no projeto estar na igreja para sempre. Porque aquilo, de certa maneira, era o trabalho deles, era as coisas que eles estavam acostumados a fazer. E eu sabia que tudo que eu não queria na minha vida era ter uma relação assim, com algo chamado sagrado, não é? Então, assim como na minha juventude eu tive crises e, buscando ser verdadeiro, segui um caminho de não identificação, naquele momento, embora toda a minha vida estivesse muito vinculada àquela identidade ortodoxa, e eu nem mesmo soubesse quem eu poderia ser depois disso, eu não tive nenhuma dúvida de que a ruptura era necessária. Então, após esse momento de ruptura dentro do meu coração, algumas coisas que tocaram a minha alma antes voltaram a ter força. Dentre elas, a principal foi os ensinamentos de Sri Ramakrishna Paramahansa. Quando lá na minha juventude eu li pela primeira vez os ensinos de Sri Ramakrishna, a sensação que me deu é que aquela mágoa que eu tinha com Deus, mágoa que foi gerada porque o meu pai faleceu de um modo muito abrupto e eu não tive maturidade para lidar com aquilo. Sabe aquela pergunta que a pessoa faz? Se Deus é tão bom, por que coisas ruins acontecem? Essas coisas. Ou por que o mundo tem tantas discrepâncias? Por que as religiões têm tantos problemas? Essas coisas todas. Os ensinos de Sri Ramakrishna que chegaram a mim, assim, muito rudimentarmente, eles foram uma semente que ficou lá, me dando uma esperança em Deus, novamente.
Novamente, né? Nunca foi uma questão de ateísmo, né? Esse tipo de imaginação fértil eu nunca tive, né? Tudo surgindo do nada, né? Todo esse universo inteligente, sem uma inteligência por trás, não é? Eu nunca tive esse tipo de estupidez, assim, como uma convicção. Mas tinha um problema concreto com o relacionamento com Deus. E aquele ensino de Sri Ramakrishna que ficou lá atrás foi o que me conduziu a todas as buscas que eu tive na minha vida, inclusive pela Igreja Ortodoxa. No meu período como ministro religioso ortodoxo, incontáveis vezes eu usei exemplos dos ensinamentos de Sri Ramakrishna para falar com as pessoas sobre espiritualidade cristã. Né? Muitas das parábolas de Sri Ramakrishna, muitos dos ditos de Sri Ramakrishna, conversas que ele tinha com os devotos lá no Sri Ramakrishna Katanita registrados, ou no Evangelho de Sri Ramakrishna, eu convertia aquilo de um modo a ser acessível às pessoas que chegavam até a Igreja Ortodoxa. E pensava que aquilo era uma maneira de, né, fazer como São Paulo, né, pegar o que há de bom nas coisas que não estão dentro da nossa tradição. Então, quando aquele vínculo com a Igreja Ortodoxa se desfez, foi crescente, né, a minha vontade de recuperar as coisas, de rever, de revisitar. E aí acabou acontecendo que, no momento em que eu estava com um vazio muito grande em relação, né, a essa questão de saber quem eu sou, que lugar eu tenho no mundo, em relação à minha alma, em relação à minha vida espiritual, eu pude redescobrir os ensinamentos de Sri Ramakrishna através dos discursos espirituais, sobretudo do Swami Sarvapriyananda, um monge da Ordem de São Ramakrishna, que na época eu estava descobrindo os vídeos dele, né, palestras que ele dava, né, ainda na Sociedade do Sul da Califórnia, e depois no centro de Nova York. E eu ouvia aquelas palavras do Swami Sarvapriyananda e falava, Ramakrishna, Ordem de São Ramakrishna, Ramakrishna, aquele Ramakrishna. E aí aquilo trouxe para mim um entusiasmo de novo. E foi crescendo. Com o passar do tempo, as próprias pregações do Swami Sarvapriyananda não foram mais tão importantes para mim, porque eu via nele um acento muito grande das perspectivas do Advaita Vedanta. E o que eu queria mesmo era aquele amor e devoção infantil e poderosamente real de Sri Ramakrishna. Né? E foi assim que se deu. Eu, certa vez, tive um sonho muito vívido, daqueles sonhos que a gente acha que não é sonho, e que eu adentrava assim era de noite, eu entrava numa casa, tinha muitas pessoas, tinha uma luz luxuleante assim, que todo mundo ficava meio dourado, e no final de um corredor estava sentado Thakur Sri Ramakrishna, com outro ao lado, e eu me coloquei diante dele e ele entrega para mim um coração de cera, e diz assim, se você colocar no fogo, ele derrete. Para mim foi um chamado para entregar a minha vida ao caminho do amor e da devoção a Deus. Algumas pessoas podem achar que é apenas um lixo do seu subconsciente, uma confusão de coisas. Pode ser, mas o ponto é que eu me identifiquei com Thakur Sri Ramakrishna de um modo mais vivo do que eu me identifiquei com qualquer outra experiência religiosa. Então, na minha infância, né, eu fui criado como um cristão. Eu tive contato com a cultura cristã. Eu já falei algumas vezes, né? Vi os filmes de representação da vida do Cristo e me emocionava profundamente. Sempre tive um amor muito grande pelo Senhor Jesus. Mas quando eu entrei na Igreja Ortodoxa, que foi a minha experiência mais séria, assim, de contato com a cultura cristã, com o Evangelho, com a história do Cristo, o que eu passei a desenvolver ali foi um profundo respeito pelo Cristo da Igreja. Pelo profundo respeito pela cristologia, digamos assim. Mas a conexão espiritual, assim, para a própria vida, eu lembro que quando teve aquela grande crise com a Igreja Ortodoxa, que eu me desvinculei e tal, eu senti um vazio muito grande. E esse vazio não tem nada a ver com Cristo. Não ser real ou nada disso. Mas tem a ver com a minha relação com a espiritualidade. Que era muito formal, era muito institucional, não é? Era muito sacramental, era muito dogmática. Com Sri Ramakrishna, esse tipo de coisa se desfez. E um outro processo se deu. Não é? Então, Sri Ramakrishna ele foi crescendo como meu ideal escolhido, assim, a fórceps, sabe? Porque eu ainda na Igreja Ortodoxa sentia essa atração profunda por Sri Ramakrishna. E tinha medo disso.
E tinha incômodo com isso. Eu tinha reação a isso. Eu queria desenvolver uma repulsa por Sri Ramakrishna, por tudo que ele significava, porque ele era uma ameaça à minha fé. Sabe como as pessoas assim que têm, sei lá, homossexuais que ficam no armário porque tem medo como a sociedade vá. Era mais ou menos isso. Eu era, sabe, um admirador de Sri Ramakrishna no armário. E aí tudo isso se desfez em um dado momento e eu pude ter, né, essa liberdade de me aprofundar mais, e cada vez que me aprofundei mais, a minha identificação aumentou. Então, foi esse processo, né? O Sri Ramakrishna diz, né? É necessário que você mergulhe profundamente. Ele diz, uma pessoa quer encontrar um poço com água, né? Um poço de água, e aí ele perfura um determinado lugar em um terreno. Só que ele não perfura profundamente, ele perfura até a metade ou um pouco antes disso e desiste. Aí ele vai em outro ponto do terreno e começa a perfurar. Só que ele também não vai até o fundo, ele desiste. Aí daqui a pouco ele está em 15 lugares diferentes que ele perfurou incompletamente e não achou água. Em todos eles ele poderia achar, mas ele precisava perfurar plenamente, pelo menos um. Então assim, no caso da igreja ortodoxa, eu perfurei o poço até o fim. Eu não fui superficial, não. Fui muito profundo. Mas só que chegou um ponto em que eu precisava buscar outro poço, né? Então é isso que eu tenho como experiência. Eu migrei da igreja ortodoxa tendo uma experiência profunda nessa religiosidade, mas para a minha vida espiritual continuar saudável, eu precisei migrar para o caminho de Sri Ramakrishna. O que não significa dizer o caminho da ordem de Sri Ramakrishna, ok? Não é isso, não. É Ramakrishna diretamente mesmo. Muito bem. Outra questão. Você deve conhecer a experiência do missionário protestante Daniel Everest, que, tendo participado de uma missão evangelizadora de uma certa tribo de indígenas no Brasil, os Pirranhas, né? É isso? Pirranhas. Acabou se tornando um ateu, pois percebeu que os indígenas não tinham qualquer crença em nada espiritual e eram felizes. Esta experiência não demonstra um erro na tese de que a espiritualidade é natural ao homem, base da ideia de Sri Ramakrishna, de que o homem que não busca Deus desperdiçou o nascimento humano? Conheço o caso, sim. Esse sujeito, esse Daniel Everest, ele está hoje mais em voga por causa de outras questões, né? Umas polêmicas que ele andou levantando aí a respeito de tópicos sobre a linguagem humana. Mas é um assunto que não me interessa nem um pouco. Então esse tópico primeiro, né, de que o missionário que virou ateu porque conheceu os índios que não precisam de Deus. Ficou bastante conhecido durante um tempo isso, né? Então era isso, né? Ele era um missionário protestante, casado, com filhos. Então, como muitos, né, vão até a Amazônia, vão até várias partes do mundo, levar a mensagem da sua igreja evangélica, né? Não necessariamente a mensagem do evangelho, para pessoas que não têm o conhecimento dessa mensagem, atendendo ao aquele chamado do Cristo que diz, né? Ide pregai em todo mundo. Não é verdade? Então, os missionários cristãos, né, vão a esses lugares tentando levar a luz do conhecimento espiritual para essas pessoas. E aí o que acontece? Esse missionário, esse Daniel Everest, ele entrou em contato com essa tribo de indígenas assim muito isolados na Amazônia, né? A Amazônia é uma imensidão, né? Então tem essas tribos assim com menos contato com a cultura, né, ocidental, a cultura, né, brasileira, digamos assim. E aí esses índios, segundo o tal Daniel Everest, eles não tinham nenhum tipo de religiosidade. Não cultuavam nada, não cultuavam nenhum deus, nenhuma divindade ou deuses, nem tinham uma crença qualquer em uma existência espiritual. E ele então foi tentar levar para eles a ideia de Deus, a ideia de alma, a ideia de Jesus, a ideia de céu, de inferno, e os índios respondiam a ele assim com um certo desdém da necessidade daquilo, meio que dizendo, olha, mas tá tudo bem pra gente aqui. A gente vive a vida como ela é. E a gente não tem essas inquietações, não. Porque a gente nunca viu, a gente não vê. Então o que a gente não vê não existe. Então a gente não consegue perceber por qual razão a gente deveria aderir a uma coisa que é só uma ideia.
né, que parece séria demais, que nos leva a muitas restrições, que nos leva a muitas conclusões e tomadas de posição que só seriam justificáveis se nós tivéssemos a certeza de que isso tudo existe. E a gente não está vendo nada disso, então, aparentemente, a gente não tem interesse, não. E aí, essa resposta dos indígenas fez com que o bravíssimo missionário refletisse e falasse assim, é mesmo, né? Então quer dizer que eles podem viver sem essas crenças, então quer dizer que nada disso realmente existe, porque se existisse, seria necessário para eles, eu não tenho respostas. E aí ele se percebeu descrente, e aí ele passou a se proclamar, né, que ele não tinha mais crença em Deus, na alma, nada disso, acabou entrando numa grande crise, né, existencial, crise com a sua própria família, aí teve divórcio e problemas com a família, porque todos, né, acharam que ele apostatou. E aí esse amigo aqui pergunta se esse tipo de coisa, né, não é uma demonstração de que Sri Ramakrishna está errado quando diz: nasceu em vão aquele que, tendo obtido raro nascimento humano, não busca conhecer Deus nessa mesma vida. Bom, isso é muito engraçado, essas coisas. Porque o que acontece? Esse Daniel Everest, esse missionário, ele foi lá levar a mensagem da sua igreja evangélica lá para os indígenas. Os indígenas falaram: não, a gente não está precisando. Mas quantas pessoas aqui não diriam o mesmo? Quantas pessoas aqui, nas nossas cidades, no mundo, agora, não vão dizer o mesmo? Não estou precisando. O que eu preciso é de ar-condicionado. O que eu preciso é de escova de dente. O que eu preciso é de papel higiênico. O que eu preciso é de metrô. O que eu preciso é de Viagra. O que eu preciso é de internet de banda larga. Eu não preciso de Deus, de nada disso, porque nada disso é importante para minha vida. Ou seja, a perspectiva das pessoas materialistas. Mas esse sujeito, esse Daniel Everest, esse grande missionário, ele talvez entendesse que os indígenas são uma espécie de seres puros do universo. E que eles seriam apenas aqueles indivíduos mais propriamente receptáculos da mensagem espiritual, porque eles são puros. E porque eles são assim uma folha em branco. Então seria ali o processo mais natural. E aí quando ele percebeu que os indígenas tinham sua própria consciência materialista, que eles também estavam preocupados com defecar, urinar, cruzar, beber água, comer comida, ter sombra no sol, se proteger da chuva e do frio e um dia caírem mortos, essa vida de coati, essa vida de coelho, que os indígenas estavam satisfeitos com aquilo, como um grupo, ele falou assim: caramba, não é só um indivíduo ou outro cego tomado por Satanás, é toda uma comunidade, então isso significa que isso é natural também ao homem. Então o homem pode ser descrente. Isso não é só um desvio de nossas sociedades que apostataram, não. Isso pode ser natural, porque os mais puros dentre os seres humanos são assim, ateus naturais. Então significa dizer que tudo isso é uma mentira. Foi essa a conclusão do gênio. Foi essa a conclusão desse homem, que era um missionário. Sri Ramakrishna dizia o seguinte: para se pregar, para se falar sobre Deus, é preciso ter alguma experiência de Deus. Alguma experiência de Deus. É preciso ter um mandato, dizia Thakur. Ele dizia: um avatara, um grande santo, ele é como um vice-rei, que vai até as províncias do rei com um estandarte, com uma carta que dá a ele a autoridade. E claro, dizia Thakur, né, que esse que tem autoridade para pregar é o verdadeiro guru. E quem é o verdadeiro guru? Deus. Então é esse que prega. Então quando você leva a palavra de Ramakrishna, quando você leva a palavra de Jesus, quando você leva a palavra de Chaitanya, por exemplo, você está levando esse dístico de autoridade. O sujeito não tinha nenhuma experiência mística. Ele achava que tinha essas coisas, essas gritarias e essas coisas que existem nas igrejas evangélicas. Ele achava que isso era uma experiência mística. Então ele foi levar para esses pobres coitados selvagens
a sua experiência mística. E aí ele percebeu que os pobres coitados selvagens, como outros materialistas aqui da nossa sociedade super avançadas, estavam satisfeitos com a vida do coati, com a vida do coelho. E falaram para ele, mas nós não estamos preocupados com isso. Estamos preocupados sim se tem uma falta de chuva, porque aí a gente de repente tem dificuldade de comer, beber. Mas eu não estou preocupado com a vida do além. E aí aquele homem ficou chocado porque ele não tinha nada. Ele falou, eu só tenho ideias. E as minhas ideias parecem frágeis perante essa objetividade aqui dos indígenas. E aí o mundo dele caiu. Então Sri Ramakrishna diz, primeiro você tem alguma coisa, depois você dá aos outros. Então esse homem que não tinha nada, encontrou outros que nada tinham, mas que não estavam buscando nada. E aí ele ficou, embaraçado. Ficou confuso. Então, essa experiência não desdiz o que Sri Ramakrishna diz. Porque Sri Ramakrishna diz que existem estágios da mente humana. Ele dizia, os 3 primeiros estágios são daqueles quando a mente só pensa em alimentação, proteção do corpo, reprodução, confortos, E nisso nós temos, Sri Ramakrishna dizia, os portais dos genitais, do ânus dos genitais e do umbigo, ou seja, necessidades fisiológicas, reprodutivas, é manter o corpo. Aí ele diz, um nascimento assim é desperdiçar a característica especial desta forma humana. Existem milhares e milhares e milhares de formas de vida. A forma humana é aquela que dá potencial de você pensar em algo além. Então, se você não alcança esse pensamento além, você desperdiçou o seu nascimento. Então, esse grupo de indígenas é apenas o próprio da maioria dos seres humanos. E ficou chocante para esse missionário, porque ele entendia que não poderia se dar massivamente. Mas é só você olhar para o mundo. A esmagadora maioria das pessoas é assim. É apenas em pouquíssimos que surge o 4º estado da mente. Uma ideia de falar assim, não, rapaz, olha, parece que é outra coisa. Eu sinto que é outra coisa, não pode ser só isso. Mas a grande maioria para por aí. Avançar para o 5º estado, para o 6º estado, para o 7º estado, então, é a minoria. Então, o que diz essa experiência? Nada mais do que este universo fenomenológico é este céu coalhado de pipas. 2 ou 3 estancam e a mãe aplaude, mas o resto continua coalhando o céu de pipas. Então não tem nada de demais aqui. Tem demais, talvez, para quem faça uma visão romantizada dos indígenas. Os indígenas, eles são tão puros. Não é? Então é mais ou menos isso. Não tem nada demais, não. Essas pessoas estão vivendo lá na vida pré-histórica deles, as pessoas estão endeusando isso, estão achando isso maravilhoso. Como se fosse fantástico, como o maior avanço da pureza do ser humano fosse você, sei lá, tentar fazer fogo com uma pedra, porque isso é muito bonito. É esse tipo de pensamento, Então, se esses anjos no mundo... Não são anjos no mundo. Estavam lá brigando, lutando entre eles, todas as tribos indígenas. São seres humanos com as suas limitações. Essa maia do Senhor que faz você se agarrar às experiências sensórias do mundo. Esses indivíduos são profundamente agarrados às experiências sensórias. Então esse tal missionário, ele era alguém que tinha ideias intelectuais a respeito da espiritualidade. Então quando ele foi confrontado com um dilema sociológico, a sua fé, não é que sua fé se esvaiu, ele não tinha nenhuma fé. Não tinha nenhuma experiência. Então foi isso que se deu. Outra questão. Marcelo, eu fui criado em uma família espírita kardecista, muito praticante. Aprendi a ter os livros de Allan Kardec na mesma conta que um muçulmano tem o Corão, ou que um evangélico tem a Bíblia. Mas hoje, já na casa dos 30 anos, eu tenho sentido um tremendo incômodo com uma certa tendência no espiritismo contemporâneo em promover a noção de revelações além-túmulo de toda sorte de personalidades que falecem. Então, se uma pessoa falece, mesmo que na vida ela nunca tenha tido qualquer relação com o espiritismo,
E às vezes são casos de pessoas que eram notoriamente adeptos de outras religiões, ou mesmo que não tinham qualquer religião. Aparecem estas psicografias, nas quais o espírito desencarnado dessas celebridades dão testemunhos da vida espiritual em conformidade com as crenças espíritas. Confesso que esse desenvolvimento me deixa em um estado de certa incredulidade, pois esses registros me soam como oportunistas e nada científicos. E me leva a questionar as próprias bases das minhas crenças espiritualistas. Como você considera que deveria lidar com essa crise? É interessante. Mas assim, com todo respeito aqui, não é? Os livros de Allan Kardec, eles têm como base coisas parecidas com isso. O Livro dos Espíritos, que é um grande oráculo, né? Kardec está conversando com uma comunidade de espíritos, que eram personalidades de homens, né? Que um dia foram figuras notórias aqui. Alguns nominados, né? O rei Luís de França, Platão, Santo Agostinho, entre outros, são esses espíritos ditos superiores da codificação kardeciana que falam a respeito das questões espirituais. Muita gente também. O próprio Livro dos Espíritos trata disso. Kardec fala isso. Teria Luís de França mudado de fé? Teria Agostinho mudado? Não, é porque do outro lado eles descobriram uma outra realidade. Então, ainda que fossem identificados com, né, uma certa estrutura religiosa, né? Santo Agostinho, bispo da igreja, né? Bispo da igreja na África, né? Um teólogo cristão. Luís de França foi o grande campeão católico, rei francês. E outros. Platão e tal. Então, assim, havia esse questionamento por parte também dos livros de espíritos de Allan Kardec. Como atestar que essas declarações, primeiro, são de pessoas desencarnadas, não são da própria médium, né? E como atestar que, se fossem de espíritos, fossem os espíritos desses, né? Então isso já existia na época de Allan Kardec, já existia nos livros de Kardec. Esse amigo fala aqui dessa questão científica. Essa questão científica, no que diz respeito ao espiritismo, sempre foi muito, né, uma propaganda do espiritismo de falar que ele é um processo científico. O processo científico é esse, né, que você tem uma metodologia, um modo de comprovar e tudo mais. Então, sempre se baseou muito na boa-fé das pessoas, na compreensão de que as pessoas envolvidas nos processos espíritas eram verdadeiras, que não estavam fraudando, né? Nós sabemos que em muitos casos houveram notórias comprovações de fraude, né? Fraudes da ectoplasmia, né? E outras coisas. De processos mesmo, né? De psicografias, de respostas de cartas e tudo mais. Das mesas girantes e tudo mais. Então, assim, existe um problema de base fundamental. Porque Kardec, ele poderia ter feito assim, ele poderia ter apresentado ao mundo uma ideia e dito: eu estudei as escrituras e eu estudei certos fenômenos da vida e chego à conclusão que só é mais possível que exista, por exemplo, a reencarnação. Isso explica uma série de coisas. Porque nós sabemos, né, que o Léon Hippolyte Denisard Rivaux, aquele que veio se tornar o senhor Allan Kardec. Allan Kardec é um nome, teria sido um nome quando ele era um sacerdote druida em vidas anteriores. Nada disso é comprovado, né? Tudo isso você tem que acreditar nisso. Ele, quando era ainda esse educador, o Léon Hippolyte, seu Rivaux, ele acreditava na reencarnação. Ele acreditava que a reencarnação era o que podia explicar a existência de nascimentos tão díspares, de acordo com a misericórdia de Deus. Porque, claro, né, ele tinha uma origem católica. Então ele começou, primeiro, do ponto de partida dele, era de entender que era mais justo haver as muitas vidas. Aí depois veio os tais fenômenos espíritas. Então, assim, a pergunta que esse amigo faz hoje: poxa, me parece estranho, né, que você morreu fulano, aí 2 semanas depois aparece ele falando: estou aqui no umbral, estou aqui não sei o que, no inferno, estou aqui... E, assim, ele acha isso oportunista? Mas vejamos, para muitas pessoas, aquelas declarações do Livro dos Espíritos, em que aparece Santo Agostinho e Luís de França, na França, falando a respeito do espiritismo como a terceira revelação, também eram estranhas. Então,
se ele tem o espiritismo, tem os livros de Kardec como algo tão, né, solidamente, uma revelação, de fato. Essas coisas de hoje, elas são da mesma família, digamos assim, né? Mas eu tenho que comparar com o estilo de Kardec para julgar se essas coisas hoje são reais. Porque Kardec não falava do umbral. De fato, Kardec falava muito assim, né? Você morria, então o espírito ficava aqui num estado de confusão, tipo o filme O Sexto Sentido, tipo o filme Os Outros, né? O Livro dos Espíritos vai nessa linha. De fato, Kardec não desenvolve a ideia de cidades espirituais, como Chico Xavier e seus livros psicografados. Mas eu posso dizer aqui que na perspectiva, por exemplo, hindu, você tem a ideia, assim, de estados intermediários. Entre a encarnação, esse estado de confusão e uma nova vida. Então, assim, o ponto mais aqui é saber como esse amigo analisa o critério de julgar a veracidade dessas coisas, né? Eu nunca simpatizei com o espiritismo no que diz respeito a esse sistema oracular, né? Acho complicado. Acho bastante complicado. Porque, vamos lá, digamos que seja verdade, que tenha mesmo esse grupo de espíritos que se comunicava com Kardec através lá daquela moça que psicografava. O que pode dizer que eles são os espíritos superiores? Será que eles não são espíritos muito inferiores que estão aqui embaixo? Presos a essa realidade, querendo nos influenciar de alguma forma? Então, não, mas pelo critério, você analisar o bom senso, as respostas, você percebe que... Não, eu acho complicado, né? Então o problema é como eu acho que ele deveria lidar com isso, como uma declaração aqui de quem acredita no caminho do amor e da devoção a Deus, de Sri Ramakrishna, é que ele deveria deixar essas intermediações. Porque assim, se você acredita numa alma, ela desencarnando, ela não passa a ser naturalmente superior, não. Ela continua no mesmo estado. Você é uma alma. Então talvez o mais importante seja você buscar os seres grandiosos que caminharam nesse mundo e que ensinaram com a legitimidade de falarem pelas suas próprias bocas, né? E que tomaram a responsabilidade para eles de dizer, estou dizendo isso. Que esse que é o grande problema do sistema oracular, assim, do espiritismo. Então é isso que eu levaria em consideração, né? Mas aqui é um problema de que ele tem que fazer essa escolha, né? Muito bem. Um amigo me escreveu: acompanho uma comunidade no Reddit, que é um fórum, né, de postagens, né, de debates e tudo mais, perguntas e respostas, e muitas teorias da conspiração surgem lá, e assuntos, né? Uma comunidade do Reddit que é voltada a hindus do mundo todo. Entre uma das postagens recorrentes, veio uma que repreendia um hindu devoto de Shiva, porque o mesmo colocou uma pequena foto de Jesus ao lado do Shiva Linga no altar. Esse devoto removeu a imagem e pediu desculpas pelo seu erro. A pessoa que repreendeu o devoto disse para não colocar a imagem de um senhor que representa uma fé que abomina os hindus. Por outros comentários nesse post, incluía-se também, nesse espectro do hinduísmo, os Bhakti Yogis, devotos de Thakur, da Santa Mãe, de Yogananda e etc. A pessoa que o repreendeu explica que colocar a imagem de Jesus ao lado da representação de Shiva, ou de qualquer deus ou mestre, é uma tentativa de deixar menos exótico e mais digerível a fé hindu para os ocidentais. Não sei se expliquei muito bem, peço desculpas, caso não tenha entendido bem. Mas a minha dúvida é se, conforme a tradição dos devotos, ter a devoção a Jesus na mesma, entre aspas aqui, porque diz ele, né, o ideal dele é Sri Ramakrishna, da mesma forma que temos em relação ao mestre, isso seria errado ou seria algo a ser evitado? Uma ótima questão. É preciso dizer, né? Hinduísmo é um termo muito genérico, que envolve uma série de religiões diferentes que existem na Índia, que nós podemos dizer, tem um ponto em comum. São aquelas religiões, todas elas, que respeitam como autoridade os Vedas, mas que tem uma série de livros diferentes que são importantes dentro de cada uma das religiões. Então existem as 6 grandes darshanas ou filosofias dentro da cultura védica, e existe dentro dessas, ou apoiados nessas filosofias,
incontáveis formas de religião que se vinculam inclusive à identidade de Deus e à maneira como se relaciona com Deus através do espectro Saguna Brahman para, né, muitos, ou para o Deus com forma, o Ishvara ou Ishvari, ou seja, a forma do Senhor, a forma da mãe. Então você tem uma pluralidade imensa de religiosidades, de filosofias, de dogmas, de estruturas institucionais, de escrituras autorizadas, de mestres que são diferentes. Assim, se nós dissermos aqui cristianismo, nós vamos juntar, né, adventistas do sétimo dia, cristãos ortodoxos gregos, cristãos ortodoxos etíopes, católicos romanos, batistas, neopentecostais, e nós vamos dizer, é tudo cristianismo. Nós sabemos como isso é problemático. Você ainda pode colocar no meio aí uns mormons e uns espíritas que se dizem espíritas cristãos também. Então, assim, a gente sabe o quanto isso é problemático, o quanto eles não representam um corpo só. Isso no hinduísmo é ainda mais amplo. Então o hinduísmo é só uma forma de a gente caracterizar aquelas religiosidades que veem os Vedas como autoridade. O que, por exemplo, não junta, por exemplo, budistas, jainistas e sikhs, que não têm os Vedas como fonte de autoridade. Então esse é o primeiro ponto, né? Existe uma pluralidade muito grande desses tais hindus. O segundo ponto é que existem muitos indianos que são seguidores de alguma dessas tantas religiosidades védicas que tem um ponto de vista extremamente nacionalista e sectário a respeito do patrimônio dessas religiões védicas. E acreditam que o patrimônio védico é fundamentalmente indiano. E que os ocidentais que se aproximam disso se aproximam às vezes como curiosos e às vezes querendo usurpar esse patrimônio, cristianizar esse patrimônio, ocidentalizar esse patrimônio. Então, para muitos, os ocidentais são estrangeiros que tentam se aproximar do Sanatana Dharma, da verdade eterna, de um modo tosco, em virtude da consciência sectária cristã. É esse pensamento de muitos. Então, em muitos lugares na Índia, por exemplo, em muitos templos, não se permite que entrem ocidentais. São rechaçados de modo muito grosseiro, violento até. Não é? Então, muitos desses acreditam que o trabalho feito no Ocidente por pregadores do Vedanta, de escolas de Bhakti Yoga e tudo mais, é uma profanação, é uma degeneração das crenças verdadeiras dos hindus ou dos adeptos do Sanatana Dharma, porque isso é muito nacional. Então existe essa percepção. Então, para muitos, por exemplo, vão olhar para o cristianismo como uma religião inventada e tudo mais, e com um ressentimento muito grande, porque a pregação de muitos cristãos em relação à cultura védica é também muito ofensiva. Então eles falam assim, vejam que os cristãos falam a respeito de nós, vejam que os cristãos falam a respeito de nossas deidades, de nossas divindades, de nossos mestres, de nossos santos. Então, assim, existe um rancor, um ressentimento. E a resposta muitas vezes é essa. Que é o problema humano aqui, né? Então, assim como existem aqueles cristãos que vão olhar, por exemplo, para a foto de Sri Ramakrishna e vão dizer que ele é um endemoniado, existem muitos aqueles que vão olhar para tudo que se refere ao cristianismo como um processo do colonialismo, né? É uma religião de racistas e tudo mais, essas coisas todas, né? Então o que acontece? É o discurso sectário de pessoas, assim, dentro desses escaninhos, assim, muito estritos, né? Você é um devoto de Sri Ramakrishna, tem como Sri Ramakrishna como seu ideal. Sri Ramakrishna vivia no seu tempo, né? O seu corpo materialmente visível para nós estava ali entre 1836 e 1886. Ele convivia com pessoas das mais variadas naturezas. E Sri Ramakrishna sempre apontava para a única verdade. O Supremo Senhor está dentro do nosso coração. O Supremo Senhor está manifestado em todos os 24 princípios cósmicos pelo seu poder, a sua Shakti. O verdadeiro Senhor está também na sua morada transcendental. Não é? Bhagavata, Bhagavan e Bhakta. Escritura, devoto e o Senhor são um. Sri Ramakrishna dizia isso. Ele não estava preocupado em atender as demandas de ninguém. Então ele dizia, Jesus Cristo é a encarnação do amor.
Ele dizia: é possível alcançar Deus, o mesmo Deus que eu alcanço através de Kali, pelas práticas muçulmanas. Ele dizia isso. Que se lasquem a opinião dos nacionalistas hindus, que se danem todos eles. Nunca esteve preocupado com nada disso. Certa vez ele perguntou a um indiano que tinha ido para Londres, ele perguntou como é lá em Londres. E aí esse indiano disse: eles só estão preocupados com dinheiro, com mulher, com coisas mundanas. Sri Ramakrishna disse: então é parecido com o que existe aqui na Índia. Sri Ramakrishna não tinha esse fervor hindu, né? Do Modi, de Swami Vivekananda. Ele não tinha, nunca falou de Índia, nunca falou de Índia. Entendeu? Então, assim, para muitos desses nacionalistas hindus, Sri Ramakrishna pode ser repreensível. O problema é deles, que se lasquem todos. Entende? Mesmo a severidade que nós temos que ter de mandar as favas os sectários cristãos e suas idiotices, nós podemos fazer isso com os indianos também, com os hindus também, com os muçulmanos também, com qualquer um. Essa é a liberdade que estar aos pés de lótus de Thakur nos permite. Não é? É a enchente, são as águas das monções que vieram com Thakur. Está libertando a todos. É isso. Então, no seu altar em casa, faz sentido você colocar as suas devoções. Faz sentido, sim, não fazer uma maçaroca de coisas. Num processo, a gente vai definindo isso, afinando isso, ao ponto de a gente concentrar a nossa vinculação com o nosso ideal. Eu também tive o meu altarzinho que tinha Jesus, a Virgem, tinha santos ortodoxos, tinha Santa Mãe, Vivekananda, Sri Ramakrishna, e se tivesse Zoroastro, tudo. Com o passar do tempo, naturalmente, na medida que eu fui imergindo no conteúdo dos ensinamentos de Sri Ramakrishna, foi tudo sendo reduzido com todo o respeito a todos os outros, a Thakur. Porque Sri Ramakrishna no seu quarto tinha imagem de Jesus pegando Pedro pela mão, tinha imagem de Buda, tinha imagem dos Tirthankaras do Jainismo, tinha imagem do Buda, tinha imagem de diversas divindades, de Rama, de Krishna, de Radha, de Shiva, de Kali, evidentemente. Ele prestava honra a todos, mas ele dizia: é importante prestar honra a todos, mas na sua relação pessoal com Deus tenha um ideal, porque isso vai te ajudar. Então esse é o ponto, né? Não é seguir essas normas. Sri Ramakrishna certa vez disse para Mahendranath Gupta, eles estavam conversando, e Sri Ramakrishna perguntou: você tem ido na casa de Keshav Sen? Keshav era muito amigo de Sri Ramakrishna, e era um dos fundadores do Brahmo Samaj, que era uma religião, né? E Mahendranath Gupta disse: sim, fui lá, outro dia estava lá no serviço do Puja de Durga, no Puja para mãe, e o Keshav estava explicando assim, muito esotericamente, o sentido de tudo. Sri Ramakrishna disse: me conta a explicação que ele deu. E aí Mahendranath Gupta disse: Keshav falava que se você cultivar Lakshmi, você ganha riqueza. Se você cultivar outra forma da mãe, Sarasvati, você ganha capacidade poética. Se você cultivar Ganesha, você... Então ele dizia várias coisas que trazia, a devoção trazia para as pessoas bens materiais. Sri Ramakrishna ouviu aquilo e falou: tá, beleza. Mas olha só, Mahendranath Gupta, meu querido, você é meu discípulo. Fica aí no outro lugar não. Senta seu pé numa coisa só. Você tá aqui? Fica aqui. Porque assim, Sri Ramakrishna não estava dizendo que ele tinha que ficar ali porque ele era a única verdade, mas se todas as estradas levam a Roma, é necessário que você escolha uma para ir. Então, e aquilo, não fica vendo essas coisas, não. Esses fóruns e tudo mais, não. Deixa tudo isso pra lá. Isso deve fazer sentido para alguém. Deve ajudar alguém. Mas não ajuda você que está seguindo Sri Ramakrishna. Siga Sri Ramakrishna, você vai ficar tranquilo. Você vai ficar em paz com as coisas desse caminho. Porque senão, meu amigo, você vai embirutar. Se você quiser seguir todos os conceitos, não tem como. Porque o que para um é maravilha, para outro é anátema. É sempre assim. Ok? Muito bem. Mais uma questão? Sim.
Um amigo perguntou: Marcelo, Deus se manifesta também em sua plenitude em divindades ou espíritos elevados como Nárada? Ou é no ser humano que ele se manifesta com mais força? Lembro que quando eu era católico, eu estudei que tanto homens quanto anjos são feitos à imagem e semelhança de Deus, mas que o homem tem uma importância especial na obra divina, por ser a união do mundo material e espiritual, e por isso Deus se fez homem e assumiu a nossa natureza humilde, não assumindo a natureza angélica. Dessa forma, a elevação da criação, tanto na redenção quanto se o homem não tivesse caído, foi completa, pois se fazendo o homem Deus, teria aperfeiçoado todo o cosmos, nos planos físico e metafísico. Você acha que isso faz sentido? Há até certo ponto um paralelo com o pensamento de Sri Ramakrishna? O absoluto vem em sua plenitude no ser humano antes de que qualquer outra criatura, por mais elevado que essa criatura seja? Muito boa questão, e vai ser a última questão desse vídeo. Tenho incontáveis outras questões aqui que serão lidas na sequência dessas séries. Já toda segunda-feira teremos um vídeo como esse. Vamos esclarecer aqui. Nárada foi um homem. Nasceu com um corpo humano nesse mundo, né? Teve seus pais humanos, teve sua experiência. E ele, então, busca ansiosamente por Deus. E, em um dado momento, tem um vislumbre de Deus, mas Deus promete a ele que a perfeita percepção de Deus constantemente será dada a ele após se desfazer do seu corpo, quando ele morresse. Porque ele teve um vislumbre de Deus depois de muitas práticas ascéticas. Teve um vislumbre de Vishnu e depois não viu mais. Então o Senhor disse a ele: quando você se desfazer desse corpo, você me verá. Eu darei a você um corpo eterno e você será meu devoto eterno. Será eternamente personificado para me adorar. E foi assim que depois da morte do corpo, Nárada foi restabelecido como um espírito que em uma forma de devoto eterno. Sri Ramakrishna dizia isso. O Senhor é eterno e os seus devotos também. Deus dá a eles um corpo de amor. Você não pode ver Deus pelos olhos da carne, mas Deus então fará você ter um corpo de amor para, com olhos espirituais, esse olho do corpo do amor, reciprocar amor com Deus. Disse Sri Ramakrishna: eu não quero ser o açúcar, eu quero provar do açúcar, ou seja, ter relacionamento com Deus. Esse é o caminho do Bhakta, do devoto. O devoto não busca imergir em Deus. O devoto busca ser amigo de Deus, ser amante de Deus, cuidar de Deus, ser servo de Deus. Então Nárada é a manifestação do espírito do Bhakta. Então Nárada não é uma outra forma. Nós não somos homens. Nós estamos homens. Nós não somos seres humanos. Nós alcançamos a forma humana para meditar em Deus. E é nisso que a forma humana é superior à forma, por exemplo, da formiga, do coelho, da pomba. Porque nós meditamos em Deus, podemos potencialmente meditar em Deus. Os animaizinhos só querem comer, só querem beber, só querem cruzar, só querem entrar numa toca para fugir de um predador. Se nós, como homens, agimos como animais, nós desperdiçamos o nosso nascimento humano. Ah, mas existem outros seres na criação. Existem. Outras formas de manifestar a consciência. Mas é na forma humana que nós podemos escolher dentre viver o jogo da dualidade, em que temos gozo e dor, ou transcender a isso para sermos apenas servos de Deus. Então, qual é o elemento maravilhoso do nascimento humano? É que nós podemos buscar a Deus. Então existem outros reinos em que isso talvez já esteja até resolvido. Como, por exemplo, os anjos. Os anjos são servidores eternos de Deus. Não existe mais para ele essa questão. Vamos lembrar aqui da parábola do filho pródigo. Não é? Qual é a questão do filho pródigo? Naquela casa do pai abastado, existem dois filhos. Um sempre fiel ao pai e o outro nem tanto. Esse nem tanto chega para o pai e fala assim: olha, eu quero o dinheiro da minha herança. Eu sei que você não morreu, mas eu gostaria que você me desse o dinheiro como se você tivesse morrido. Porque você morreu para mim, eu só quero o seu dinheiro.
Você pode me dar o seu dinheiro como se você tivesse morrido, para que eu possa viver como um milionário fora desta casa? E aí o pai dele diz, sim, meu filho, se é o que você quer, tá aqui, finja que eu morri, toma essa fortuna. E o filho sai e diz assim, tchau, e vai. O outro filho, o fiel, fica magoadíssimo e fala, como ele pôde fazer isso com você, papai? Como ele pôde abandoná-lo? Que terrível esse meu irmão. E a vida seguiu. Então aquele filho pródigo de egoísmo, vai viver a sua vida como um milionário. Só que em um dado momento, a sua fortuna, os dons vitais, os poderes e a vida sática acaba e ele passa a viver os problemas da dualidade fora da casa do pai, no mundo onde se nasce, cresce e morre. Ele passa a viver o sofrimento também, passa a viver as consequências kármicas. E aí ele diz assim, caramba, agora eu estou aqui na miséria, eu estou aqui querendo comer a comida dos porcos. Na casa do meu pai, até os funcionários mais simples viviam muito bem. Eu vou voltar para lá. Eu não tenho a cara de pau de dizer para ele que eu sou filho dele, que eu já abdiquei desse título, mas eu vou pedir para ele uma vaguinha lá como funcionário, porque eu sei que mesmo um funcionário pequeno vive muito bem lá. No meio do caminho da volta para casa do pai, o pai o intercepta, porque o pai sempre esteve olhando dioturnamente esperando o filho voltar. O pai chega no meio do caminho e fala, meu filho, e o filho pródigo fala, Senhor, eu sei que eu não sou mais seu filho, eu pisei na bola, mas eu estou querendo pedir uma oportunidade para ser ali um simples servo no seu reino. E o pai diz, não, para com esse assunto. Você nunca deixou de ser meu filho. Você vai voltar como um filho que voltou à vida. Leva o filho em casa, com capa, com anel no dedo, manda dar um banho nele, essas coisas todas. Manda matar lá um porco para fazer uma comida para ele. Uma festa danada. Aí chega aquele outro, o filho fiel, diz, pai, esse cara de pau saiu daqui, o abandonou, disse que você estava morto para ele, só queria saber do seu dinheiro. E ele volta e o senhor o trata assim. Eu estou sempre aqui, o senhor nunca me dá festa nenhuma. E aí o pai diz, meu filho, porque você sempre é meu. Ele tinha morrido e agora voltou. Qual é o sentido dessa parábola? O sentido daquela parábola é que esse filho que sempre ficou com ele é este que nunca teve a experiência da dualidade. O outro teve e voltou para casa. Sri Ramakrishna Paramahansa fala que existem 4 tipos de alma. Aquelas sempre atadas ao mundo, que nunca percebem nem que o mundo é isso, essa dualidade sem fim. Existem aqueles outros que percebem que o mundo é essa dualidade sem fim, que são almas que deveriam buscar outra coisa, mas estão tão presas ao mundo que nunca conseguem escapar. Existem aqueles outros que percebem que o mundo é essa dualidade sem sentido e falam, eu sou uma alma, eu tenho uma morada eterna, eu tenho uma natureza, eu vou lutar, e pela graça de Deus escapam. E existem aquelas outras que nunca foram atadas ao mundo. Sempre foram vinculadas ao Pai. Então, essa é uma questão de natureza. Nós não somos seres humanos, nós somos almas eternas, parte do Senhor. Então, esse é o ponto da nossa questão aqui, não é? A natureza humana é muito especial porque é ela que nos permite pensar em Deus. Ela é especial, sobretudo comparada com os seres mais primitivos aqui. Mas existe uma comunidade incrível de outros seres. Existem seres que são muito mais poderosos do que nós, ok? Na cultura védica você tem uma descrição incrível de seres que vivem em universos, em mundos, em realidades, em dimensões que são muito mais poderosas do que a nossa, mas eles estão tão vinculados a essas estruturas que não conseguem pensar em Deus. O nosso nascimento humano é muito privilegiado, é mais privilegiado que se nascêssemos como semideuses. Ok? Por quê? Porque aqui nós podemos recordar de Deus. Com mais facilidade, desejar voltar para casa. Tá bom? Então essa é a questão. Os anjos já estão com Deus, seus servos. É constitucional deles. Eles são almas eternamente livres. Nós estamos colocados aqui, certamente, né? Como ou atados definitivamente, ou aqueles atados que já percebem que existe algo a mais, mas que têm muita dificuldade de se livrar,
Ou somos estes que, uma vez que percebemos, podemos escapar pela graça do Senhor? Nós não somos os liberados, ok? Nós não somos os liberados. Mas pela graça de Deus podemos ser. E o que vai acontecer conosco para que nós sejamos liberados? É que nós não pensemos mais em liberação. Nós pensemos só em amar a Deus. Pensemos assim com todo o nosso coração, tá? Não apenas da boca para fora. Eu não tenho problema em nascer aqui 1000 vezes, não. Desde que eu seja sempre um devoto. E aí eu serei sempre feliz. Porque devoção é tudo. É isso, meus queridos amigos. Estamos aqui no fundo desse vídeo. É a Rasa de Krishna com as gopis. No Narada Bhakti Sutra, série que lemos aqui, né? Às sextas-feiras. Pelo menos em um período do tempo. Mas que estará sempre disponível nesse canal. O Narada Bhakti Sutra é um grande manual para a devoção. Diz que as gopis de Vrindavan, as vaqueirinhas de Vraja, são um exemplo máximo do devoto. O exemplo máximo de pessoa espiritual são as vaqueirinhas de Vraja. Porque elas tinham centrado o amor em Krishna, o amor mais vigoroso, sem esquecer que o Senhor era Deus. Não era carnalidade. Não eram aquelas meninas assim enlouquecidas pelo jovem Krishna por causa de sexo, como alguns imbecis pensam. Não é isso. É a alma buscando o seu amado. Aquilo que você vê na bela poesia de Rumi é a existência das gopis. Será que algum imbecil acha que Rumi está falando de sexo com Deus? Não. Sempre há, né, uma grande classe de idiotas que podem pensar qualquer coisa. Mas no que diz respeito aos gopis, isso é mais acentuado, né? A tendência à imbecilidade. Mas não é esse o ponto. Então nós somos almas eternamente buscadoras, amantes de Deus. Essa é a natureza constitucional. Mas encobertas pela ilusão de Maia. Quem criou a ilusão de Maia, Marcelo? O capeta? Não. É o jogo do Senhor. Para que tenhamos o prazer de conquistar a volta para a nossa identidade real pelo nosso próprio esforço. E claro, sempre pela graça de Deus. É isso, meus amigos. Terminamos hoje então esse episódio desta sessão fixa do canal, respondendo questões. Mandem suas questões, comentem nesse vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos. Esse canal não tem monetização. Eu nunca vou ganhar um centavo com isso aqui. Eu nunca vou vender um livro aqui. Eu nunca vou vender um curso. Não se trata disso. Eu não tenho nenhuma expectativa econômica. Mas eu tenho sim uma esperança de que possa alcançar as pessoas que precisem desse ângulo de visão. Tá bom? Então é isso. Até a próxima, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.